Deixa eu trazer o Felipe Bianchi, ou melhor, que é do Centro de Estudos da BID, ele que é jornalista, para ajudar a gente a entender o que acontece a partir de agora, né, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao ICL. O Rodrigo já fez uma ótima introdução, trouxe todos os números, a gente entendeu bem qual é o cenário nesse momento, mas o que a gente quer saber e te pedir ajuda para entender o que acontece a partir de agora. Daqui a 3 semanas a gente tem o segundo turno das eleições, em que vai ser decidido quem será o novo presidente da Argentina, e aí eu queria entender, assim, de acordo com a tua experiência também, como é que devem ser os próximos movimentos aí do tabuleiro nessas próximas 3 semanas. Bom dia. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite e também a audiência que acompanha a gente aqui ao vivo. Eu falo aqui do bairro de Colegiales, aqui perto de Chacarita, em Buenos Aires. Tive que vir aqui na casa de um amigo para falar, porque choveu muito essa manhã. Fiquei preocupado com a questão da... Mas vamos lá. Eu estava acompanhando a análise aqui de vocês e está muito, muito próxima do que realmente está acontecendo aqui. É praticamente isso aí que vocês falaram mesmo. Eu vou contar uma anedota para vocês que aconteceu ontem, que exemplifica muitos dos pontos que foram colocados, né? Primeiro que, além do Massa ter tirado 15 pontos, mais ou menos, aí, né, do que foi a votação nas primárias, o que era um cenário improvável para muitos, né? O que está acontecendo agora é que deu uma certa fratura na oposição, né? Tem uma polêmica muito forte dentro do Juntos por el Cambio, né? Que é o partido pró do Maurício Macri, sobre o apoio. Por mais que a Burit tenha dito aí que não apoia o projeto mafioso, esse discurso que é do antikirchnerismo, o Macri, ele se distanciou da Burit durante a campanha e se aproximou do Milei, né? O Milei, inclusive, fica puxando o saco do Maurício Macri, dizendo que o Macri vai garantir a governabilidade dele, caso ele seja eleito, vai ter liberdade para indicar os ministros e tudo mais. Ao mesmo tempo, há outras lideranças do Juntos por el Cambio que já deram declarações falando em apoiar o Massa. Então essa vai ser uma questão assim, interna bem dura, que inclusive coloca a própria sobrevivência dessa força política em risco, né? É um processo que a gente viu no Brasil também, né? Quando se enfrentaram o campo progressista versus o fascismo, partidos como o PSDB, né, de tradição e de força assim no campo da direita, da centro-direita, perderam força, né, ao se colocarem assim à sombra do que seria um projeto de ultradireita, né? E a anedota que eu vou contar rapidamente para vocês é que ontem a gente pegou um táxi após a cobertura da apuração, né? E o taxista nos disse que sim, que havia votado no Milei, mas o voto no Milei, ele não é um voto muito consistente, me parece, né? Porque, por exemplo, perguntamos para ele sobre essa questão da promessa de dolarizar a economia argentina, ele disse, não, isso eu tenho medo, realmente isso é preocupante. Não, como assim? Ele mesmo disse, né? Como assim você vai dissolver o Banco Central e usar moeda estrangeira e tudo mais? Depois perguntamos para ele essa questão do apoio do Macri, ele também disse, não, realmente, isso também não estou de acordo, né? Só que quando perguntamos para ele sobre em quem ele havia votado aí para chefe de governo de Buenos Aires, né, da província da cidade de Buenos Aires, desculpem, ele disse Jorge Macri, que é o primo do Macri, que ganhou, inclusive, em primeiro turno, né? E aí você vê essa contradição, né? É um voto antikirchnerista. O Milei, ao apontar que a campanha agora vai tomar esse rumo, né, já pensando nos próximos dias, por um lado também mostra que vai fechar, né? Enquanto o Massa está visando abrir, abraçar diversos setores da sociedade para manter um projeto que tem seus problemas, né? Ninguém aqui esconde que esse governo do Alberto Fernandes de fato cometeu muitos erros, né? Mas ao mesmo tempo o Milei, ele tem, parece que é uma reação um pouco mimada até, né? Do tipo, eu pensei que ia ganhar a primeira, agora vamos com tudo contra o kirchnerismo. Ele acabou se revelando muito mais com isso, enquanto o Massa tem essa proposta de abrir, inclusive podendo contar com apoios que são do campo da direita ou da centro-direita. Isso nós vamos ver nos próximos dias, mas a capacidade de articulação e de mobilização do campo do peronismo e progressista em geral mostrou sua força nesse domingo, né? Isso agora, ficou bem Felipe, claro, até por conta da diferença de pontos que ele tirou em relação às primárias.
Exatamente. Só para deixar bem claro, o Felipe Bianchi integra um coletivo de jornalistas, o Comunica Sul, né, que tem feito a cobertura de várias eleições aqui na América do Sul, e também o Centro de Estudos da Mídia Barão de Itararé. Então, agradecendo, ele está lá em Buenos Aires, tem uma equipe fazendo essa cobertura. Até pela voz, a gente sente que ele trabalhou até de madrugada na cobertura e fez a gentileza de acordar aqui para entrar ao vivo com a gente. Eu chamava a atenção, Felipe, para a ausência da Cristina Kirchner. O Massa fez questão de fazer o discurso dele sem ninguém no palco, nem a Cristina. Alberto Fernandes, todo mundo sabia que não iria porque está com a popularidade lá embaixo, mas a Cristina também não. O Axel, que foi o governador eleito na província, esse agradeceu a Cristina e tal, mas ela também não apareceu lá, não. Então, a tática me parece que é uma eleição em que cada um vai tentar estabelecer um discurso, né? O Milei é liberdade... muitas aspas, tá? Porque não é liberdade, é fascismo. Fascismo versus kirchnerismo e, de outro lado, o Sérgio Massa tentando dizer assim, é democracia. Ele falou, tem 40 anos que nós voltamos à democracia na Argentina. Então, resta saber quem é que vai ter sucesso nesta operação, além da máquina, né? O governo conta muito também na Argentina, a máquina peronista deve ter um papel nesse segundo turno também, não é isso, Felipe? É isso mesmo, Rodrigo. Não é nem que a Cristina Kirchner não tenha aparecido ontem, ela não apareceu na campanha inteira, né? Foi uma estratégia de tentar não polarizar. Isso seria, na verdade, muito bom para a campanha do Milei ou da Buric, né? Porque aqui eles dizem muito isso, são os candidatos do kirchnerismo, são os candidatos da Cristina, né? E vale lembrar que a Cristina, além de ela sofrer uma perseguição implacável no chamado lawfare, né? Que esse expediente que a gente viu aqui no Brasil também, que é esse conluio entre uma difamação constante por parte da mídia hegemônica e aí a condenação fabricada ali na justiça, meio que nesse bojo aí da hostilidade feita pela mídia, né? Ela também sofreu um atentado contra a vida dela recentemente, né? A coisa de 1 ano, 2 anos atrás, sim, né? Colocaram uma arma no rosto da Cristina e só ela não foi assassinada na frente das câmeras porque a arma falhou, né? Então, realmente vítima de muita violência. Mas desculpa, você ia concluir esse raciocínio, depois o William De Luca tem uma pergunta aqui para você. Perfeito. Não, exatamente. Assim, existe um clima de ódio contra a Cristina, contra o kirchnerismo, contra os filhos da Cristina, né? Então, foi uma opção, uma estratégia que tem se mostrado correta, inclusive, né? De deixar assim cada coisa no seu lugar, para não parecer que aquela história de eleger o Massa mas alçando a Cristina ao poder, né? Então, tem sido uma estratégia que se mostrou correta até agora, do ponto de vista do sucesso eleitoral. E o Sérgio Massa, como você mesma vinha dizendo, Rodrigo, o Sérgio Massa ele não é uma figura do peronismo, não. O Sérgio Massa é uma pessoa que já esteve próxima dos Kirchner, tanto de Néstor quanto de Cristina, já se distanciou, já foi oposição, voltou, mas ele é muito popular, né? E a Argentina tem essa questão que, não sei se todo mundo que está assistindo a gente é consciente disso, que o peronismo ele tem um amplo espectro Sim. político que está abarcado dentro do peronismo, né? Nesse caso, foi uma concertação que se considerou assim, necessária para poder enfrentar essa eleição, porque não é fácil você disputar uma eleição quando você a situação, né, é o oficialismo e tem uma avaliação ruim, o que mostra também a capacidade aí de mobilização desse setor, né, que conseguiu mesmo o Sérgio Massa, por exemplo, é o atual ministro da Economia do Alberto Fernandes, que é um governo mal avaliado justamente por seus resultados econômicos. Mas aqui na Argentina isso, também tem uma questão... Não completa. Desculpa, você ia falar que tem a questão do peronismo, né? Que o peronismo fecha muitos apoios. O Sérgio Massa teve 36, quase 37% dos votos e um outro candidato peronista independente, o Chiaretti, teve 7%. Tá? Se a gente colocar isso no papel, teoricamente o Sérgio Massa está bem posicionado para o segundo turno, não quer dizer que vai ganhar. Mas eu queria passar para o William De Luca quer fazer uma pergunta para você, até curiosidades sobre o processo eleitoral, não é isso, William? Então, Felipe, eu queria perguntar para você exatamente sobre isso que a gente conversava antes aqui no estúdio. Num segundo turno, todo mundo olha, obviamente, para os números, né, de cada um dos candidatos que foram para o segundo turno, mas também nos outros, né? Já tem o movimento da Buric de não apoiar o Sérgio Massa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as outras candidaturas e para onde é que elas devem apontar nesse segundo turno. Bom dia, William. No caso da esquerda dita mais radical, né, porque aqui, por incrível que pareça, mesmo o setor mais à esquerda do peronismo não se autodenomina esquerda, né, mas aí seria a Miriam Bregman, né, que concorreu também aí à presidência. Esses são bem óbvios que a transferência deve ocorrer para o Sérgio Massa para barrar
um retrocesso, que seria uma vitória do Milei, né? Agora, eu vou chamar a atenção para um detalhe, gente. A gente também cobriu, enquanto Comunicação, as eleições no ano passado na Colômbia, né? E o cenário era um pouco similar a esse. O Gustavo Petro ele tinha chances de ganhar em primeiro turno, mas não ganhou. E o segundo e o terceiro colocado foram os dois candidatos da direita, né? O Rodolfo Fernandes, que foi a segundo turno, e o Fico Gutierrez, que era o candidato do uribismo, que ficou em terceiro, né? E, em tese, isso significaria uma transferência automática de votos do uribismo para o candidato Rodolfo Fernandes, né? Então, matematicamente, se você via ali depois da eleição, todo mundo pensou, pronto, Petro está derrotado, né? Porque ele, em tese, ele seria superado e muito nos votos. A questão é que agora é outra eleição, né? Agora é outra eleição e mudou muito a perspectiva, o anímico, né? Como dizem aqui na Argentina, o estado anímico, né? Pois o Massa saiu muito fortalecido, sai muito confiante e com muita capacidade de barganha, porque é o seguinte, o país pode estar indo mal na economia, mas os remédios oferecidos pelo Milei assustam a população. Você dizer que vai dolarizar, que vai entregar tudo, por exemplo, eu até escrevi uma reportagem sobre isso na semana passada, o Ministério dos Transportes daqui fez uma jogada genial, assim, que mistura um pouco de marketing político com pedagogia, né? Que foi, tudo bem, então vocês querem o ultraliberalismo, então a partir da sexta-feira, 20 de outubro, sexta-feira passada, os cidadãos utilizam um cartão similar ao bilhete único em São Paulo, né? Um cartão que você recarrega em guichês ou online para andar de ônibus, trem e metrô. E o governo deu a opção de que se pagasse esse bilhete sem o subsídio estatal, ou seja, sem a parte que o Estado, digamos, racha com o cidadão para tornar o preço praticável. E para vocês terem ideia, esse preço salta de R$1 da passagem de ônibus, numa média, né, no câmbio, para R$10. E isso tomou o noticiário na Argentina na sexta-feira, né? Tipo assim, populares dando entrevistas assim, dizendo que isso acabaria com a vida de muitas famílias, assim, né? Então, não conseguiriam nem sair de casa. Então, assim, os remédios oferecidos pelo Milei também dificultam muito que ele amplie agora esse arco, né? O Milei, ele já teve uma grande adesão, que era inesperada nas primárias, mas agora vai ser difícil, porque assusta. O ponto é esse. A gente conversa com muita gente, como o exemplo do taxista. E no caso dele, votou no Milei muito assim, provavelmente motivado pelo antikirchnerismo. Só que ele não está de acordo com nenhuma proposta, né? Porque realmente é uma coisa muito que dá insegurança, que é difícil num país que já está numa situação difícil você propor medidas radicais que não tem nenhum lastro na realidade ou experiências como no Equador, por exemplo, que é um país dolarizado, de sucesso, né? Pelo contrário, você fica refém, perde sua soberania e ainda fica refém aos sabores aí do mercado e do Banco Central alheio, né? Felipe, e eu vi o discurso do Axel Kicillof, que foi eleito governador na província de Buenos Aires. Ele dizia exatamente isso, que a Argentina precisa de mais Estado e não de menos Estado. O que o Milei propõe é liberalismo total, vamos acabar até com o Banco Central, e você explicou muito bem. Aí o governo falou, então, vocês querem liberalismo total? Vamos tirar o subsídio do transporte e ver quem é que consegue pagar a passagem de ônibus. E aí, do ponto de vista bem pedagógico, isso se estabeleceu. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, talvez para a gente ir encaminhando aqui para o fim da nossa participação. Estamos conversando ao vivo com Felipe Bianchi, de Buenos Aires. O ICL hoje teve a Heloísa Vilela, direto da Cisjordânia, mostrando cenas chocantes, né? De uma mesquita bombardeada, as crianças no meio dos destroços. E agora estamos em Buenos Aires, os dois lugares onde você tem notícia mais importante hoje no mundo. Nós estamos com a participação ao vivo. Felipe, o balanço da participação do Brasil, o papel do bolsonarismo, que tentou ir aí faturar, a gente mostrou aqui o Dudu Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro tentando faturar, o Van Hatten do Partido Novo e outros, e o Lula, que nos bastidores trabalhou pela candidatura do Massa, mas sem fazer muito barulho. Isso é falado no noticiário da Argentina? Qual é o peso que isso tem para a eleição nesse segundo turno? Rodrigo, essa pergunta é interessante, porque eu, particularmente, estava sentindo falta dessa pauta aqui na Argentina, né, do pessoal traçar mais esse paralelo do que foram os 4 anos de bolsonarismo. Mas aqui tem um fenômeno interessante, o Lula é uma unanimidade aqui na Argentina. É muito difícil você falar em Lula, e mesmo que a pessoa não seja peronista ou kirchnerista, há uma simpatia muito grande pela figura do Lula. E, ao mesmo tempo, parece que há um consenso quanto ao Bolsonaro. Voltando ao exemplo do taxista de ontem, né, o que ele disse foi, quando a gente falou, você viu que o filho do Bolsonaro estava aí e tal,
o que ele comentou foi isso, ele falou assim, não, Bolsonaro não, nós sabemos que ele causou muito dano ao Brasil. Então, assim, de fato é contraproducente você colar, né, nessa família. A gente sabe também que o Eduardo Bolsonaro ele atua como uma espécie de chanceler, né, de relações exteriores aí dessa ultradireita, né, nessa articulação, né, mas de fato o filme é queimado aqui, do bolsonarismo, né. Agora, tem uma diferença, Rodrigo, já encaminhando também aqui para o final, tem uma diferença muito clara que coloca o Milei em desvantagem. Por ter enfrentado essa questão da memória, né, de ter punido militares que cometeram os crimes da ditadura, aqui não tem essa sombra no jogo eleitoral. Não tem, por exemplo, um general Vilas Boas tuitando que se não der o resultado ali, se a Suprema Corte não fizer o que eles querem, a onça vai beber água, por assim dizer, né? Então, assim, aqui o Milei, ele é um ultraliberal, mas ele não propõe um governo formado por militares, ele não propõe essa questão dos militares no poder. E aqui nem se fala, por exemplo, em desconhecer os resultados com intervenção, de certa forma, do poder militar, né? Isso, tipo, é uma diferença, assim, que na verdade, esse é um aspecto que faz toda a diferença, né? Isso também é uma coisa que, assim, para mim, particularmente, como jornalista brasileiro, eu estava muito curioso por essa eleição no domingo, para pôr à prova também toda essa visão que nós temos sobre o povo irmão da Argentina, desse legado que é ter enfrentado essa questão dos crimes da ditadura, ter punido, se isso realmente seria mostrado nas urnas. E conversando com muita gente de ontem para hoje, desde do fim da apuração até agora de manhã, muita gente tem batido no peito, por assim dizer, para falar, o povo não trairia essa memória, né? Porque uma coisa, além dessa questão do Vaticano, de privatização, dolarização, o Milei é um negacionista dos crimes da ditadura, né? Uma das declarações mais controversas dele, controversas é complicado, né? Mas vamos dizer assim, controversas das últimas semanas foi que não teriam sido 30 mil desaparecidos, apenas 8 mil. Né? E isso toca profundamente Exato, exatamente. Isso toca profundamente numa ferida que, por mais que eles tratam de suturar, segue aberta, né? São muitas famílias, inclusive a gente entrevistou a Vitória Montenegro, né, que hoje ela é legisladora na cidade de Buenos Aires, que ela, aos 25 anos, fez um teste de DNA e descobriu ser uma das netas, que um dos bebês que foram roubados pela ditadura. E ela foi criada, inclusive, por um coronel que foi responsável pelo assassinato dos pais dela. Né? Pois é. Então, assim, é uma memória que está pulsando, que está viva. Não apesar de novas gerações, isso também é um assunto muito presente aqui, né, poderem, assim, estar em jogo essa memória por conta das redes sociais, por conta desse discurso que parece sedutor dessa outra direita. O teste ontem foi positivo, né? Foi um bom teste, assim, para a gente entender esse cenário. Muito bem. Felipe, a gente agradece muito as suas análises, super importante para a gente entender o que vai acontecer a partir de agora. Obrigada, contribuiu bastante para o debate. Lembrando aqui a nossa audiência que daqui a 3 semanas a gente tem o segundo turno das eleições e a gente vai seguir acompanhando aqui direitinho. O Felipe volta numa outra oportunidade para conversar com a gente. Obrigada, diga, Rodrigo. Eu queria só mandar meu abraço para o Felipe, dizer que a gente segue acompanhando a cobertura do grupo Comunicação, agradecendo pela participação aqui ao vivo e só citando que a vice-candidata na chapa do Milei, ela é também uma negacionista, é de família de militares e faz a defesa, inclusive, de que se ganhar, vai rever todas as leis de punição aos militares. Então, esse é um tema muito importante no segundo turno, é democracia contra risco de autoritarismo. Mas é isso. Então, obrigado. Até uma próxima, Felipe. Obrigada, querido. Boa semana. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Sem contar...